Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito bem, depois de umas pausas aí, porque na semana passada tivemos culto da reforma, por isso não transmitimos a Academia da Alma. No outro tivemos probleminha técnico, voltamos então com a nossa tradicional Academia da Alma. E nós estamos já nas semanas finais para concluir a nossa reflexão sobre a maravilhosa e boa vida. Hoje nós ainda vamos falar sobre julgamento, já falamos outras vezes sobre julgamento. Hoje vamos falar um aspecto aqui muito importante sobre a relação do julgamento com o amor. E o texto que nós escolhemos para isso foi Lucas 7, de 36 a 50. Lucas 7, de 36 a 50. Então, antes da leitura, vamos orar. Maravilhoso bom Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de refletir nela, que o Senhor nos conduza em todo esse processo, para que não seja mera reflexão, mas seja também um ambiente de transformação, em que ouvimos a Tua voz, a voz do Teu Espírito, que temos discernimento sobre o que precisa ser feito e recebemos do Senhor todo o auxílio para fazer. Ajuda-nos, Pai. Nós oramos por nós, por mim, pelo Lucas e por todas as pessoas que estão participando da Academia da Alma, hoje e também num tempo futuro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o texto diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Mas qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe o Senhor: Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus lhe disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Muito bem. Esse é um texto muito bonito, né? Eu particularmente gosto muito dele. Já preguei nesse texto algumas vezes. Porque eu gosto desses textos que eles pintam um quadro, né? Você consegue imaginar um quadro, tem uma festa, e aí vale para você que está aí participando da Academia da Alma. Tem uma festa acontecendo, tem uma casa, uma grande mansão, vai imaginando aí. Muita gente convidada, Jesus está sentado tipo num divã de psicanalista, descansando, sei lá. A posição que Jesus está é de descanso, né? E tem uma mulher que se joga aos pés dele, chorando incessantemente, secando as lágrimas com os cabelos, colocando bálsamo nos seus pés, e uma situação toda, né? Num cantinho está o fariseu, com um olhar muito julgador, e toda a cena aparece a partir daí, né? Então, para mim, é um texto que fala muito. Bem, a primeira pergunta que eu teria para você é que o texto ele nem tem coragem de falar qual é o pecado daquela mulher. Ela é uma pecadora.
provavelmente ela era uma prostituta, né? Quando se fala assim de ela uma pecadora, ela é uma mulher de má fama, uma mulher da qual não se gasta nem tempo para falar o que ela é. Isso é tão sério que no texto Simão tem nome e ela não tem nome, né? Ela nem é mencionada. Bem, o fariseu ficou muito incomodado. Aí eu quero perguntar para o Lucas. O Lucas ficaria muito incomodado com essa situação de olhar e ver uma mulher do mundo beijando os pés de Jesus e Jesus ali sem mostrar nenhuma reação? Engraçado, eu também sou muito visual, né? Então, eu imagino também com muita facilidade. O que eu tentei fazer vendo essa história? É me imaginar no ponto onde o fariseu estaria, né? Então, eu também fechei os olhos assim e tentando pensar enquanto eu refletia sobre isso. E a primeira coisa que eu acho que eu pensaria é se ela estava passando mal, se ela estava bem mentalmente, né? Assim, cara, isso não é normal. E não é normal para a época e não seria normal agora, né? Mas... Se a mulher não está bem. Eu acho que eu ficaria com um incômodo, assim, de olhar para a mulher, olhar para Jesus. Assim, ele realmente não está ligando? E aí eu pensei, cara, eu acho que eu pegaria uma água para dar para ela, para ver se ela se acalmava. Assim, mesmo sabendo Você está falando olhando uma mulher nervosa. Não, mas mesmo sabendo, eu tô pensando aqui se ela era uma prostituta, né? Eu acho que a reação de Jesus me mostraria alguma coisa. E eu ia tentar, assim... Não, peraí. Se ele não tá demonstrando incômodo, se ele não fez nenhum sinal pra mim, assim... com o olhar... Ele não fez nada. Pode aqui. Eu acho que eu iria tentar tratar como eu trataria só uma pessoa nervosa, sabe? E assim, eu ia parar do lado dela para dar uma água, talvez para fazer ela parar de beijar ou de coisar, mas assim, de jogar o perfume, né? Mas eu acho que eu não iria conseguir ficar parado, mas eu não me vejo julgando, assim, de sair de perto do mestre, sabe? Com certeza eu ia ficar... Qual é a palavra? É um incômodo de constrangido, né? Eu ia ficar pela situação. Mas talvez eu iria falar com a Débora, falar com aquela moça ali. Talvez isso seria mais palpável, sabe? Eu ficaria incomodado. A primeira coisa que eu faria é procurar a Rosinha, para ver se ela tá vendo, né? Porque senão vai chegar nos ouvidos dela. Fiquei sabendo aí que a mulher tava aí, que história é essa? Calma, mulher. Então eu ia procurar para ver onde a Rosinha tava. Ó, tá vendo? Você tá vendo isso? Não fui eu, não fiz nada, né? Ontem eu saí com meu irmão, a gente foi tomar um lanche fora. Cara, foi um negócio assim, eu falei, meu Deus, eu tenho um para-raio de problema. Tinha uma mulher grávida na lanchonete, só tinha eu e meu irmão na lanchonete. Lá na lanchonete lá em Realengo. Já tava quase fechando, a gente parou, fomos tomar um lanche, a gente foi conversar. Aí, cara, a mulher saiu do banheiro, aí ela olhou a gente assim com a cara estranha, né? Beleza, grávida. Aí eu falei, deve estar passando mal, deve trabalhar aqui, sei lá, deve ser dona. Ou parente da dona, que a dona eu conheço. Rapaz, de repente a mulher começou a gritar. Na minha apreensão, eu tô falando assim, cara, eu acho que ela tá gritando com a gente. Sem motivo nenhum. Não tinha nem olhado pra ela. Aí, assim, deixei quieto, né? De repente ela foi embora. Aí eu virei pra atendente e falei assim, tá tudo bem com aquela moça? Ela falou, não tá nada bem. Eu falei, ela tava gritando, ela era com quem? Ela falou assim, com vocês. Aí eu falei, mas o que a gente fez? Ela, nada. Ela é doida. Sei o quê? Eu falei, cara, ainda bem que eu nem perguntei o nome, né? Porque senão ia ser legião. E uma mulher grávida, barrigão. E ela falou assim, não, ela tá procurando alguém que mora aqui nessa casa, nesse condomínio aí em frente. Ela não tá bem, ela tá perturbada. Tal. Eu falei assim, cara, sem falar nada eu já me meto em confusão. Né? Imagina falando. Imagina me aproximando. A confusão é 110% de eu estar lá. Eu teria um pouco de... Eu ficaria incomodado. Eu ficaria incomodado. Até porque
Pensando bem, essa prostituta, ela está vestida como prostituta. Acho que talvez isso pioraria um pouco mais a situação para a gente sentir que deveríamos agir, né? Talvez. Bem, mas vamos pensar na situação agora, esquece a gente, vamos pensar no fariseu. Por que ele fica tão incomodado? Como o texto apresenta que ela era uma mulher pecadora, a impressão que eu tenho sempre olhando para o texto é que o fariseu tem esse olhar de superioridade, né? Então, mesmo que não fosse uma pessoa pecadora, mas se vamos colocar uma pessoa normal. E aí Jesus, que supostamente é um mestre, ou pelo menos uma pessoa proeminente, aceitar uma espécie quase de adoração, na minha cabeça, já seria motivo para o fariseu julgar. Então... Você acha que é a questão da superioridade? Eu acho que é a questão da superioridade. Então, assim, se ele recebe a pessoa, e claro que tem esse fator que eu acho que a gente não pode esquecer de considerar, né? Não é só o que o Lucas ou o pastor Fábio faria, assim, na tua casa. Então, eu acho que tem um peso de... deveria estar no meu controle. E eu não tenho controle sobre isso. E isso acho que pode gerar mais incômodo ainda. Mas ainda assim, eu acho que o ponto máximo é essa questão da superioridade. Não tem uma questão de... É uma pergunta mesmo, né? Não tem uma questão de contaminação, dele olhar e dizer assim, caramba, essa mulher tá impura. Ela pode me contaminar. Talvez. Não, acho que sim. Mas também porque... ele não está contaminado. Porque né? isso aí foge um pouquinho da superioridade. Sim. Pode ser um olhar ritualístico, né? Se ela se aproxima, se ela toca nele, porque o incômodo dele é ela tá tocando nele, né? No mestre. E ele, como mestre, ficaria impuro. Eu acho que sim. E nesse... Claro, né? A gente vai falar de julgamento, né? Mas sempre nessa perspectiva de ele não deveria, né? Ele não poderia, ele não deveria. E se eu não me engano, o texto até diz que essa reflexão, deixa eu só confirmar aqui, é mais no coração dele, né? Deixa eu ver aqui. Estando aos pés, ao ver isso, o fariseu o convidava, disse consigo mesmo, né? Então é interessante que realmente ele está... Todo esse julgamento é meio que no coração dele. Ele olha, ele estranha, ele se incomoda, ele não externaliza. O Senhor que acessa o coração, né? Mas eu acredito que sim, pode ser também. Senão, o texto não daria esse detalhe dela ser uma mulher pecadora, né? É quase para dizer assim, ó, ela não é qualquer mulher. Ela não é uma mulher bem intencionada só, que estava ali arrependida. Era uma mulher que era vista como suja para todas as outras pessoas, né? A mesma coisa quando destaca o leproso, né? Então são pessoas que as pessoas não querem nem estar perto. E ali ela não está só perto, ela está tocando em Jesus, ela está se jogando aos pés de Jesus, né? Eu acho que isso cria mais estranheza ainda, mais incômodo no coração do fariseu, né? Talvez. O fariseu ele fica meio bloqueado, né? Com relação à mulher. Voltando lá a cena na minha cabeça, ele está em casa, mas ele fica desconfortável dentro da própria casa, porque ele não consegue se aproximar de Jesus com aquela mulher ali. Esse bloqueio que ele tem de chegar perto da mulher, acho interessante que você falou assim, não, eu chegaria perto, falaria assim, você está passando mal, está tudo bem? Ele não faz essa pergunta para a mulher, então ele está bloqueado. Esse bloqueio é por causa do julgamento que ele está fazendo? Eu acho que tem como se fosse um leque, né? Eu vejo assim. Que a partir do momento que ele olha para a mulher, ele olha para Jesus, e a fala dele é quase duvidando de Jesus, né? E olhando assim, poxa, ele não sabe quem ela é ou o que ela faz. Na verdade, ele está desconfiando dele, né? Se ele fosse profeta... Então assim, ele olha e aí já fica hostil a Jesus por causa da mulher, por causa da situação, né? Então, tem esse bloqueio de como é que ele aceita isso, dizendo quem ele é. Ou seja, um profeta, né? um mestre. Isso é inaceitável, inaceitável, né? Então, eu acho que esse bloqueio é muito assim, então é mentira, né? Então, acho que ele se contaminou, alguém de autoridade não faria isso, não deixaria as pessoas verem isso, e aí talvez
na questão do julgamento, na questão da superioridade também, e da impureza, tem essa ideia do o que os outros vão pensar também, né? Então, assim, ele está deixando que tudo isso aconteça na vista de todo mundo, né? Esse cara é um... Como é que é a palavra? Fanfarrão? Não lembro. É um mestre fajuto, talvez, né? E isso é inaceitável. Então, acho que tem esse peso maior de bloqueio dele mesmo, mas agora duvidando da identidade de Jesus, né? E aí, acho que isso só leva, em cima do julgamento, só leva ele para longe de Jesus. Porque se ele está julgando Jesus, se ele está julgando a mulher, e ele se coloca nessa posição de eu sou puro, eu não faço isso, é difícil dele aceitar qualquer palavra que venha de Jesus, até para transformação. E aí eu acho que é o ponto legal do texto, que Jesus, ao falar o que está no coração dele, prova que mesmo aceitando, na verdade ele conhece o coração, e quem conhece o coração senão Deus, né? E provavelmente o fariseu sabia o que Deus falou para Samuel. Samuel, eu não olho... É Samuel? Eu sempre confundo os profetas que estavam ali ao redor de Davi. Falando antes é Samuel. Para ungir Davi como rei. Eu não olho como o homem olha. Eu não olho a aparência. Não vejo o exterior. Isso. Então, se ele é um fariseu, um conhecedor da lei, provavelmente ele sabia desse texto. E aí, ao ouvir Jesus dizendo o que estava no coração dele, talvez ele tenha sido impactado, né? Acho que isso me marca, assim, como exatamente no momento seguinte, Jesus prova, né? Acho interessante você falar de... Ele está bloqueado com a mulher, isso também o torna bloqueado para ouvir o que Jesus vai dizer. E aí eu estou fazendo aqui umas perguntas na minha cabeça. Então, se de alguma forma Jesus me escandaliza, se Jesus passa no meu filtro de julgamento, e eu não concordo com algumas coisas que Jesus faz, ou da forma que Jesus pensa, eu posso ser impedido de crescimento nessa vida, né? De experimentar essa maravilhosa e boa vida, porque o que ele fala é grande demais para mim, é forte demais, então eu meio que rejeito essa expressão dele. E eu acho que essa é a ideia quando o apóstolo Paulo vai falar que o evangelho é loucura. Então, assim, não só isso me bloqueia, isso me afasta, claro, e também, acho que em Atos, não lembro agora, o texto vai falar que o evangelho, o bom perfume, né? Ele vai ser vida para os que precisam ser salvos, mas ele vai ser cheiro de morte, né? Para os outros. E eu acho que também tem essa perspectiva. A mensagem é a mesma, o Jesus é o mesmo, mas como eu recebo, vai me causar uma reação muito diferente. Então, se eu estou tendo bloqueio com aquilo que Jesus fala, com os ensinamentos, como ele me orienta a praticar e viver a minha vida, eu só tenho duas opções, né? Se eu consigo ouvir e refletir, ao rejeitar, eu estou caminhando para a minha morte, eu sou meu Deus, eu vou fazer da forma como eu quero. Mas ao aceitar, na verdade, eu estou incorporando em mim a identidade de Cristo, né? Eu estou me tornando de fato um cristão, eu estou me tornando de fato alguém que é ou quer se tornar parecido com Jesus. E aí, no meio desse processo, eu acho que o que mais acontece na nossa vida de discipulado, onde isso pode acontecer, esse bloqueio, essa dificuldade com as verdades de Jesus, são principalmente em relação ao perdão, né? Assim, não, fulano fez algo comigo, eu não estou errado. Jesus manda eu perdoar, como assim? Então, acho que esse bloqueio pode acontecer muito forte em cima da questão do perdão e do abandono de alguns pecados, que aí é quase... É uma questão de fraqueza mesmo, né? Então, a pessoa não consegue se ver abandonando determinadas coisas, apesar de Jesus ser muito claro e mandar a pessoa abandonar, porque ela se acha muito fraca ou porque o vício é muito poderoso, né? E domina ela. Então, isso é verdade e eu ainda consigo ver essas questões concretas, né? Quando a pessoa se vê batendo contra Jesus... E muitas vezes ela abandona a fé, né? Pelas limitações, pelos conflitos. Não vou perdoar fulano. Isso é inaceitável. E aí, ou a pessoa abandona mesmo, ou às vezes vive uma fé de aparência, né? Se Jesus requer isso de mim, eu não vou fazer. Eu não vou dar esse passo. É interessante também que o fariseu, ele não externaliza o julgamento, né? Foi interessante. Todo julgamento acontece na cabecinha dele em silêncio.
Então isso me faz pensar duas coisas. Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Primeiro que parece que existe uma consciência em nós de que eu não devo externar determinadas coisas porque eu vou ser reprovado. Né? E a maioria dos nossos julgamentos, a segunda é essa, eles são silenciosos. Eles não precisam ser externados, mas se eles acontecem, eles estão equivocados. Né? Então eu queria que você falasse sobre isso, assim, sobre esse silêncio do nosso julgamento. Cara de paisagem, mas cabeça que está julgando. Porque aquele não falou para ninguém, né? Mas isso é interessante. Ele não falou para ninguém. Mas na próxima festa, ele chamaria Jesus? Talvez não. E isso é interessante de se pensar. Com certeza ele não chamaria a mulher. Mas... A mulher com certeza não foi convidada. Ela tá ali de penetra. Como muitas situações onde Jesus estava envolvido, né? Mas isso é importante da gente pensar sobre esse julgamento silencioso, sobre esse incômodo, sobre essa discordância. Mesmo que seja silencioso, a consequência dele normalmente é vista. Então, assim, eu tô aqui quietinho, discordando, sei lá, de uma pregação, uma fala que você tem na pregação, né? E aí, ou vice-versa, alguém que é chamado para pregar na igreja e a igreja está ouvindo aquilo e não está recebendo bem. Numa próxima festividade, dificilmente essa pessoa seria convidada. Claro, se a pessoa está falando errado contra a Bíblia, isso deveria ser uma atitude saudável da gente falar assim, opa, isso aqui não está certo. Mas às vezes a pessoa está falando da palavra de Deus e me machuca a minha humanidade de tão forte, né? Que aí realmente eu rejeito. E claro que dificilmente a gente teria uma reação assim, isso não é de Deus, vou levantar daqui agora e vou embora. Mas dentro de nós, talvez a gente faça isso. Talvez dentro de nós a gente mate as pessoas. Talvez dentro de nós a gente rompa com as pessoas. A questão é, quando começa dentro de nós, e alguns pecados não são assim, eu acho, mas outros são, né? Quando começa dentro de nós essa rejeição, né? Esse julgamento, essa decisão, normalmente ela tem consequências na nossa vida prática. Então, se eu decido que aquela pessoa não merece ser ouvida, talvez eu não faça fofoca sobre isso e eu não prejudique a imagem da pessoa. Mas talvez toda vez que ela falar, eu vou falar assim, E isso não é prático? É prático, né? O problema não é a externalização do julgamento. É onde começa, é a raiz. É onde começa o julgamento, né? Essa forma de olhar o mundo, porque naturalmente se você começou a julgar, você está se distanciando, você está bloqueado com aquela pessoa, você não vai se aproximar dela, você começou a julgar Jesus, então você vai ter dificuldade. E o mais interessante é que a pessoa torna tudo como muito pessoal, né? Em algum momento, se eu fosse fariseu, eu pensaria assim, cara, Jesus está me afrontando, né? Na minha casa, aceitando, né? Porque a ideia do julgamento, dessa ideia de... Ele está falando isso porque isso aí é para mim, foi de propósito, foi para mim. É como se fosse uma afronta, porque você não está escutando como um ensino. É como se alguém estivesse enfiando o dedo na sua ferida e aí te machucando, né? Então, a figura do fariseu é muito curiosa. E aí Jesus se aproxima dele tentando conquistá-lo. Isso que eu acho muito bacana, né? Jesus não desiste da gente. Aí Jesus conta uma historinha de duas pessoas que deviam, né? Esqueci o valor. Um devia... Acho que 100. 500, versículo 41. Um lhe devia 500 e o outro 50. Então, um devia 10 vezes mais do que o outro, né? E aí ele pergunta, quem amou? Ele, claro que foi quem devia mais. E aí Jesus compara a prostituta com o fariseu. Eu cheguei aqui na sua casa, você não me ofereceu água. Cheguei na sua casa, você não ungiu meus pés. Ela está aqui, beijando meus pés. Você não me deu nem um beijo quando eu cheguei. Ela não para de me beijar. E eu fico olhando, assim... Quando Jesus coloca ele de um lado e ela de outro, Jesus agora está julgando a atitude dos dois. Isso que eu ia falar, agora sim, chegou nesse momento. Ele está julgando a atitude dos dois. Só que o fariseu, como ele estava tão focado nela, ele não conseguiu perceber a sua própria atitude. Por que a gente tem tanta dificuldade, Lucas, de perceber a nossa própria falha no processo? Por que a gente sempre tem um olhar para o outro
e não para nós. Por que o fariseu não olha assim, uau, ela é como eu, pecador, puxa, vamos todos aproveitar de Jesus? É engraçado, eu percebo isso. Se a gente olhar para o texto, a gente na verdade percebe isso desde o início, né? Assim, quando Deus chega para Adão, depois do momento de pecado, e ele fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu, essa é a corrupção, e isso a gente vê em criança também, né? É como se fosse um dos pecados mais básicos, né? O olhar para o outro como errado e não eu. Obviamente, na perspectiva da psicologia, é uma forma de proteção, né? Só que é uma proteção corrompida. Porque se eu não olho para mim e eu falo assim, ok, fulano tá errado, mas eu também tenho que tomar cuidado, acho que eu tô falando muito rápido. Mas eu também tenho que tomar cuidado, e em vez de eu me tornar uma pessoa que cada vez mais vai olhar para o outro e vai olhar para si como uma referência de crescimento, eu olho para o outro e olho para mim e eu falo, ele não presta, eu presto, né? Então, por que a gente faz isso? Pode ser essa forma de proteção, mas ao mesmo tempo pode ser só uma cegueira. De assim, eu sou imune. Eu não... Estou acima do bem e do mal. E óbvio que isso é estar mergulhado de alguma forma no pecado, ou pelo menos no egoísmo, e me colocar, às vezes, acima até de Jesus, né? Que absurdo! Foi o que o fariseu fez no próprio coração, né? Eu acho que tem essa raiz. Mas a questão é, como é que a gente lida, então, com isso? Então, quando você fala assim, esse problema da gente não enxergar, é por isso que é tão importante na nossa caminhada do discipulado a gente contar com alguém. A gente não viver só a nossa vida de eu conheço a Deus, eu adoro a Deus aqui na minha casa. Não, eu estou em comunhão com uma comunidade, né? Então, a gente volta naquele ponto de uma igreja saudável que Jesus propõe. Ele chama um povo, né? Ele não chama só pessoas individualmente para servirem e adorarem em espírito e verdade. Na verdade, a nossa adoração em espírito e em verdade, a nossa espiritualidade saudável, precisa impactar pessoas, precisa se conectar com pessoas para que mais pessoas sejam impactadas, né? Então, eu vejo um pouco dessa forma, assim, a ideia do... eu me protejo quando eu fico quieto, mas eu julgo o outro. Ao mesmo tempo, isso só demonstra egoísmo da minha parte, né? Mas... eu acho que é mais ou menos isso. Não vou falar mais e eu acabo me... O problema que eu acho aqui do fariseu e essa mulher é que nessa relação a gente pode olhar e dizer assim, até um dia quando eu preguei nesse texto eu falei assim, você desejaria ser quem? Verdade, eu lembro. Assim, eu quero ser a prostituta, né? Porque ela parece muito mais crente, mais piedosa. Só que não é isso que o texto está querendo que a gente faça. A questão do julgamento, ele pode nos levar a níveis que são perigosos. E até uma observação que a gente pode fazer, porque, na verdade, todos nós emitimos algum tipo de julgamento. E existem julgamentos que são saudáveis, né? A gente não ensina nossos filhos, tenha discernimento, avalie se isso aqui é certo. Até para reter o que é bom, a gente julga as coisas. E julgar todas as coisas e reter o que é bom, né? Então, avalie se essa fala for boa, avalie se essa amizade está te levando para o lugar bom. A gente ensina a fazer. O problema é que nós podemos ir ampliando esse nível de julgamento, que a gente já não se preocupa mais na nossa posição e a relação com Jesus. E essa é uma questão que me incomoda aqui no texto, é que Jesus está dentro da casa do fariseu e ele já não aproveita Jesus. Então, a questão é, a gente pode chegar nesse nível de julgamento em que a gente vai à casa do Senhor e já não vê o Senhor porque a gente só olha para as prostitutas que estão dentro da casa? E que tem muitas mesmo, porque somos nós, né? Se a gente não... Aqui é metafórico, tá, irmãos? Tá? Só pra Se você não entendeu... Só para ficar claro. Volta 10 academias tem muitas prostitutas aqui. Então, você acha que isso pode criar um bloqueio, então, na nossa relação com Jesus? Então, eu posso parar de crescer na minha maravilhosa boa vida, posso parar de crescer no processo discipulado porque eu estou bloqueado com essa questão de julgamento e estou olhando para os outros. Então, eu venho para a casa do Senhor, não escuto nada, a não ser as pessoas, a fala das pessoas. Isso pode acontecer. E eu acho que o pior cenário possível, que é o julgamento, né, que a gente está falando, mas eu acho que o pior cenário possível é eu chegar
E aí eu começo a me entreter com esse julgamento, sabe? Então assim, eu vou, mas olha lá, fulano falando de novo. Como é que a vida dele tá? Ó, fulano, isso aí eu nem ouço mais. Existe o risco da gente viver uma forma tão não saudável, né? E isso acontece mais quando a gente não se relaciona com as pessoas. A gente está ali e a gente emite julgamentos. Na verdade, eu estou afastado das pessoas. Acho que a forma mais fácil de eu ir para esse caminho, de julgar, de me ver acima, de ficar bloqueado, é eu não me relacionar. Porque quando eu me relaciono, eu me sujo. Lembra que a gente falou no início, né? E não é nem se sujar de uma forma negativa. É sujar de assim, cara, eu estou tentando te tirar da lama também. E eu aceito ajuda quando eu estiver na lama, né? Que Deus usa as pessoas para nos tirarem e para a gente tirar outras pessoas, né? Através do Espírito Santo. Quando eu me vejo nessa posição, bloqueado com Jesus, e eu não estou experimentando prazer na leitura da palavra, na comunhão, na oração, a gente pode ir por um caminho que a gente começa a nem ver necessidade, a gente começa a não ver sentido, e aí a gente realmente está cego pelo nosso pecado. Começa a se afastar. Começa a se afastar, e aí não vê necessidade de estar em comunhão mesmo, né? E aí, não, mas quem criou a igreja foram os homens. Você começa a relativizar e dizer assim, Jesus não está nesse negócio. E é o discurso de muita gente, aquela igreja lá todo mundo pecador. E a grande questão mas eu não sou mais um que precisa do arrependimento? Eu não sou mais um pecador ou mais uma prostituta, para aproveitar o tema, né? Que precisa estar aos pés de Jesus, derramando meu coração, derramando o que eu tenho de mais valioso, chorando e reconhecendo o meu pecado. Porque se eu não acho que eu sou alguém assim, se eu acho que eu sou melhor do que isso, eu preciso rever, porque eu posso estar fazendo um julgamento sobre o outro e esquecendo de me julgar. Quando a gente fala que o julgar nem sempre é ruim, é isso, né? Quando eu olho para o outro, eu também me olho. E eu percebo, Senhor, eu preciso. Quando eu olho só para o outro, eu estou cego. E aí... Até porque, assim, eu sempre falo com a minha esposa, quando alguém chega numa conversa e fala assim, pastor, eu fiz essa situação, cometi tal pecado. A pergunta que eu me faço é sempre assim, o que me impede de fazer o que a pessoa fez, né? Porque pode parecer muito banal, muito escandaloso, mas ninguém cai num pecado assim de uma hora para outra. Portas foram abertas. Que portas foram abertas para ela que podem ser abertas para mim? Mas aí a pergunta mais importante, e não está no texto, aí é a sua opinião mesmo, mas se eu fico tão bloqueado, julgando as pessoas, e imagine que alguém que hoje está ouvindo na Academia da Alma é uma pessoa assim, poxa, eu sou uma pessoa que julgo mesmo, tenho tido muita dificuldade de ir na igreja, porque eu olho lá, fulano no louvor, fulano não tinha condição de estar ali. Eu olho fulano pregando, fulano não podia estar pregando. Fulano está dirigindo, fulano não podia estar dirigindo. Né? Eu começo a olhar as pessoas assim. Então eu me olho como superior, já não vejo o que Jesus está fazendo. Tá, cheguei nesse ponto. Como é que eu saio disso? Porque o meu olhar tá corrompido, né? Eu acho que uma coisa que pode ser o seu começo, tá? Se você está nessa situação assim, uma coisa que pode ajudar muito é você pegar o Salmo. Eu sempre esqueço os endereços, né? Eu lembro dos textos. Mas eu lembro que o Salmo 51 tem a oração de Davi, né? Mas eu nunca lembro se era o mesmo Salmo que diz, sonda meu Deus e... Esse é o Salmo 139. Isso, então. Pega os dois. Pega o 51 e pega o 139. Ora esse Salmo, reflete nesse Salmo e seja moldado a partir desse Salmo nas suas atitudes. Então, assim, Senhor, eu sei que eu pequei, eu não estou nem vendo, Senhor, mas o texto bíblico diz que eu não sou perfeito, eu quero caminhar para essa perfeição, para a direção do Senhor. Então, se eu não conheço, me revela, sonda o meu pensamento, eu pequei contra Ti. Esses salmos, então é o 51 e o 139, eles vão moldar o seu coração para que você caminhe nessa direção de eu não sou melhor do que o outro. Eu não posso estar na posição de julgamento, eu não posso criar o bloqueio porque o outro é como eu. E aí, a partir desse movimento de você mergulhar na palavra e deixar ela penetrar no seu coração, revelando aquilo que está podre, e talvez você precise fazer assim, diariamente, semanalmente, né? Nos seus momentos de confissão de pecado, não seja genérico.
procure mesmo, Senhor, eu fiz isso, eu não perdoei, sei lá, eu ofendi, eu fiz isso, deixei de fazer isso, porque essa consciência essa autoconsciência, mas revelada através da palavra, vai te trazer para mais perto de Deus, no sentido de eu não posso achar que eu estou numa posição de julgar o outro. Porque todos de os ser melhor que o sentimentos outro. são denúncia, né? Não consigo ficar no mesmo ambiente que fulano, não consigo aceitar a palavra que vem de fulano. Tudo isso é denúncia, né? Porque Deus pode usar quem Ele quiser, da forma que Ele apraz. Não estou dizendo aqui que todo mundo que está numa situação, aquela mulher aqui, ela poderia ir para o púlpito pregar. Sim, poderia fazer qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que esse nosso incômodo com relação ao outro, ele está denunciando alguma coisa errada no nosso coração, né? E se eu estou atento e quero crescer com Jesus, esse incômodo é uma denúncia de que algo em mim precisa ser mudado. Sim. O outro precisa ser mudado também? Sim. Mas aí como é que o texto se encerra, né? E caminhando para o final. Jesus olha para a mulher e diz assim, seus pecados estão perdoados. Vai para casa, seja feliz, você recomeçou. E o fariseu? Alguém que conhecia a palavra, ele foi para casa não perdoado. Porque mesmo depois da palavra de Jesus, isso aqui é interessante, mesmo depois da palavra de Jesus, em momento nenhum ele diz, entendi, mestre, entendi, isso é para mim. Então eu posso terminar, olha que coisa cruel, irmão, você pode terminar um culto do mesmo jeito, você pode terminar uma academia da alma do mesmo jeito. Não quer dizer que a palavra não foi falada. Isso é a palavra jogada à beira do caminho. Não é que a gente intencionalmente está jogando à beira do caminho, é a forma como você está tratando a palavra. Ela está ficando à beira do caminho, como se não tivesse importância nenhuma. Não entrou no coração. Nem entrar no seu coração não está entrando. Não é que a palavra não está sendo pregada. Essa é uma questão muito séria, né? Então, não, desculpa. Não, para mim é só o alerta, né? Só para concluir nesse alerta, porque o julgamento ele nos impede de amar a pessoa e, sobretudo, ele nos impede de amar Jesus. Acho que é isso mesmo. Eu só complementaria com uma estratégia, né? Também, como você pode ser ajudado em resolver isso se isso é uma dificuldade para você, né? Que eu falei um pouco antes, mas essa é a importância de você ter uma outra pessoa na caminhada do discipulado, né? É a pessoa que vai falar assim, pô, tu não cala a boca, hein? Toda hora tu reclama de alguma coisa. É assim, tem gente que precisa ser assim. Tem gente que fala assim, cuidado. A Rivane é assim, cuidado com o que você está falando, né? Então percebe assim, mas a pessoa vai te atentar. Se você tá cego, ela vai bater no teu ombro, ô, tu não tá vendo não, mas eu tô te avisando. Se você tá surdo, ela vai fazer mímica para você. Mas assim, a palavra fala, é claro que a palavra fala, mas você também ter alguém que vai caminhar com você te mostrando aquilo que a palavra fala, dificulta de você cair nesse problema, principalmente quando a gente está falando disso, né? De você ter o bloqueio, de você se achar acima, porque isso te afasta. Se te afasta, precisa de alguém sinalizando para você. Porque você sozinho pode, mas vai ter muita dificuldade de fazer esse retorno, né? Então eu complementaria com isso, né? Esses salmos para a palavra penetrar, mas também alguém para chamar para perto, sabe? Para puxar dessa posição, para não jogar na cara, mas falar assim, olha, você sabe que você não é perfeito, né? É assim, ser relembrado. Né? Lembra que a gente já conversou? Então você não pode estar julgando, abaixa a bola, né? Eu acho que isso são formas que a gente pode aprender a caminhar mais na direção de Jesus, sabe? Com esse problema. Então, caminhando para o fim, eu só queria lembrar você o seguinte, lá no início eu falei assim, poxa, eu também ficaria muito incomodado. Por que eu gosto desse texto? Porque eu sou muito mais fariseu do que a prostituta, né? Então, eu sou muito mais Poxa, caramba, uma mulher nessa condição complicada, né? Então, é muito fácil você cair nessa questão do julgamento, porque a sua disciplina, a sua busca por Jesus, de alguma forma, ela vai te dando esse caráter de eu tenho buscado, eu tenho trabalhado, e o outro não. Então, naturalmente, você pode sendo empurrado para uma posição de juiz. De orgulho. De vaidade. Então, é muito natural que a gente caia, não é para isso que a gente está fazendo. Por isso que a cada dia mais
Quanto mais você aprende, mais você entende com pessoas que já buscaram a Deus, que você precisa fazer orações de menos de mim e mais de ti, porque essa posição de soberba é muito comum. Então, um conselho para você, se você está julgando aí, se você tem essa posição de julgar as pessoas, você vai ter dificuldade de ouvir o que Jesus está falando com você. Então, no final, a prostituta vai sair abençoada e você talvez nem na igreja fique. Porque você não conseguiu nem entender o que o mestre estava dizendo. Bem, palavras finais para encerrar? Se tem 2 ouvidos e uma boca, ouça mais, reflita em cima do que você ouviu e julgue menos, né, com o seu falar. Mas lembrando que o falar é um reflexo do que tem no coração. Se você está com julgamento no coração e ainda não manifestou, já procure ajuda. E esse falar aí não é audível, porque o julgamento do fariseu foi aqui. O falar é só no pensamento, às vezes. É verdade, ele começou ali e parou ali porque Jesus cortou na raiz. Ele nem ia falar nada, espertinho. Então, assim, já busca ajuda aí no pensamento, né? Aproveite para ouvir e refletir aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Porque Ele é bondoso, Ele tem misericórdia de nós e Ele já fala contigo antes de você. É verdade. De nós, né? De nós. Verdade. Ora para nós, Lucas. Pai, obrigado por esse dia, pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra e aprender de forma tão rica, né? E tão poderosa. Obrigado porque, com certeza, cada um de nós que percebe a prisão do pecado, que percebe como ele nos leva para a morte, ou em algum momento você viu como essa mulher pecadora. E o desejo do nosso coração é passar por esse momento de arrependimento, de contrição aos pés do Senhor e desse movimento a gente caminhar para o serviço, para obedecer, para espalhar o Evangelho através da transformação que o Senhor faz na nossa vida e não de julgar as pessoas, Pai. Nos ajuda, porque a nossa mente é muito rápida para julgar. Sim, verdade. A gente tem o coração muitas vezes duro contra as pessoas que fazem até as mesmas coisas que nós, mas nós pesamos a mão sobre elas e muitas vezes a gente não esquece de rever e avaliar o nosso coração e, como a Tua Palavra diz, examinar a si mesmo. Nos ajuda então, Senhor, a termos os nossos olhos bons para que todo o nosso corpo seja luz, como Jesus diz, e que assim a gente compartilhe do amor de Jesus, do poder de Jesus, mas também a misericórdia que é estendida a todos os pecadores, para que reconheçam o próprio pecado e caminhem na Tua direção. Que o Teu Espírito Santo nos leve para esse lugar, que nós sejamos moldados no Espírito de Jesus e para que em tudo a gente glorifique ao Senhor. Essa oração que nós te fazemos aqui e também concordando com todas as pessoas que nos ouvem online, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até a próxima Academia da Alma. Até a próxima, pessoal.